Paulo. No vídeo de hoje quero falar aqui sobre a SAF do Remo. Será que poderia sair do papel para 2024? Até porque a equipe segue mais um ano na disputa da Série C, né? Claro, ainda no momento que estou gravando esse vídeo, não é matematicamente que o Remo não vai conseguir nem se classificar para a próxima fase. Porém, foi mais um ano que não tem como falar que foi uma temporada perfeita, né? Com a torcida esperando que a equipe conseguisse pelo menos a classificação de forma tranquila para a próxima fase, que não foi o que aconteceu, e mesmo que suba para a Série B, já é algo que eu venho falando aqui no canal há um bom tempo, que tem sim que pensar nessa possibilidade, o que tem sido feito nos últimos anos para o Remo virar essa chave e começar essa sociedade anônima do futebol, e que o próprio presidente Fábio Mendes falou sobre isso, onde ele deu uma entrevista ao Globo Esporte no ano passado, ao GE do Pará, lá em outubro do ano passado, falando várias coisas sobre isso e que dava a entender que o Remo poderia sim pensar nessa possibilidade, lembrando também que já apareceu algumas propostas para o clube virar SAF no ano passado, porém acabou não avançando por questões de que não tinha seguridade de que esse investidor faria essas promessas como havia cumprido, né? Cumpriria essas promessas como havia feito, melhor dizendo, porque eram cifras bem altas e que não teve essa garantia bancária. Enfim, o Remo já está com essa novela de SAF há um tempão. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Aqui já postamos diversos conteúdos como esse do Remo, de notícias do mercado da bola, contratações, projeto de clube empresa, e esse canal é dedicado apenas aos clubes fora do eixo. Então você pode olhar aqui os últimos vídeos, só notícias aí do Remo, do Santa Cruz, do Vitória, do Curitiba, do rival também, do Paysandu. Então quem puder se inscrever aqui com certeza ajuda bastante e você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Antes de dar uma sequência, tem um recado da VBET, casa de apostas esportivas, que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito para você começar a apostar. Então vamos supor, se você depositar aí um valor de R$10, você vai ter R$12,50 em cima, né, dessa valorização, só para você ter uma ideia que excelente opção que é essa para você depositar e começar a apostar na VBET. Então você pode fazer esse depósito, o primeiro, ele vai ter 120% de valorização em até R$600, tá? Então, ótima opção para você começar a apostar, tendo um saldo maior também lá na sua conta para começar a apostar não só nos jogos do Remo, que tem nessa reta final da Série C, como também aí de Libertadores, Champions League, volta do futebol europeu, Copa do Brasil, Série A, Série B, Série C. O link então vai estar aqui embaixo na descrição da VBET e também no primeiro comentário fixado. Bom, eu quero falar aqui então sobre essa matéria, principalmente sobre o Fábio Mendes falando sobre a SAF, onde assim, ele deu uma entrevista exclusiva ao Globo Esporte do Pará e comentou que está estudando qual que é a melhor opção para o Leão, no caso de olho, né, nessa possibilidade de virar um clube empresa, ou seja, antes do início dessa temporada de 2023 já vinha se falando isso, e antes, né, para falar a verdade, desde 2021, no final do ano, ele já tinha respondido algumas perguntas sobre isso, porém acabava que dava algumas respostas de que estava estudando, mas que se você for analisar na prática mesmo, ainda não teve grandes mudanças, mas o Remo, pelo menos, diferente de alguns outros clubes, não fecham completamente essa porta para virar um clube empresa, e o Fábio Mendes, quando foi perguntado sobre isso, que ele falou sobre esses estudos, que já estava na segunda etapa para ver qual que seria o melhor modelo de negócio, ele respondeu ao Globo Esporte e disse o seguinte, abre aspas, agora a gente parte para uma segunda etapa, que é um estudo, né, dos possíveis modelos de SAFs e formatos. Com base nessa possibilidade, a gente parte para um debate interno sobre caminhos. O que o Remo quer? O que o Remo quer daqui a alguns anos, que é o quê? Subir de divisões, voltar para a Série A, ter um centro de treinamento de primeiro mundo, ter um estádio para 25, 30 mil pessoas? É isso? Então o Remo precisa de ter dinheiro para isso. E como vamos buscar esse dinheiro? Qual tipo de investidor vamos ter para isso? Que então ele ainda completa dizendo o seguinte, é uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ir ao mercado. Pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar como uma associação e não ter uma SAF. É sim uma escolha, é um caminho. Alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida ser SAF e vender o controle acionário. Disse aí então em uma parte dessa entrevista que é aquela coisa, né? Ele não descarta completamente essa possibilidade de virar uma SAF, mas que se o Remo conseguisse se organizar, eu concordo com ele, tá? Se, por exemplo, subisse para uma Série B agora e tivesse as contas em dia, é melhor você, do tamanho do Remo, esperar o mercado amadurecer de forma geral e subir para uma Série B ou, melhor ainda, dos cenários para uma Série A e aí sim pensar em virar uma SAF. Por quê? Porque com certeza teria o seu valor de mercado muito maior. Ah, Gustavo, mas não é o mesmo clube? Sim, a grande questão é que o investidor olha qual que é a projeção dele, né? Porque ele vai comparar o Remo com outras equipes que estão
na Série A. Só que daqui 4 ou 5 anos, como que você acha que vai estar o mercado? Com certeza vários dos grandes clubes com grandes torcidas no Brasil já vai ter virado SAF, e o Remo, por exemplo, se estivesse nessa situação, com um mercado de SAF muito mais aquecido, e daqui uns 3, 4 anos, com a torcida que tem gigante, virasse um clube empresa, imagina quanto que não valeria em relação a hoje. A questão é, isso se fosse num cenário perfeito, como por exemplo tem feito o Fortaleza, que não precisa, né, de ter um dinheiro de fora, porque as contas do dia a dia do clube já estão sendo pagas, e um investimento bem pesado pelo próprio fluxo de caixa e se manter na Série A. O Remo, por outro lado, nem tem conseguido, né, disputar o acesso para a Série B. Nesse ano mesmo, ficou mais próximo de ser rebaixado para a Série D, por exemplo, ficando ali na parte de baixo, do que na liderança da Série C, entre os 4 primeiros colocados. E enfim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está numa situação bem delicada, né? 15 pontos, 21 pontos conquistados. Para entrar no G8, o primeiro time é o São Bernardo, que tem 25, e faltando 2 jogos, se o São Bernardo vencer, né, já passaria para 28 pontos e não teria chance nenhuma, né, do Remo se classificar. Então, uma situação bem delicada. De qualquer forma, mesmo que consiga essa classificação, suba para a Série B, eu gostaria bastante, mas isso não era o que a torcida esperava, né, chegar ali faltando 2 rodadas entre os 20 times na Série C, o Remo está em 15º, com o investimento que tem, com o apoio da torcida, é realmente uma decepção bem forte. Enfim, até o presidente também comentou um pouco sobre isso, falando sobre o debate internamente, que a grande questão na SAF é o seguinte: tem que ter a aprovação do Conselho Deliberativo. Isso ainda não houve no Remo, mas é algo que, quando tiver uma proposta na mesa, geralmente os clubes apresentam para os conselheiros e os sócios para votarem se é a favor ou não da proposta e da mudança no estatuto do clube para virar uma sociedade anônima do futebol, tá? Que sobre isso ele disse o seguinte, abre aspas: esse debate está sendo iniciado internamente, mas já temos um ponto de partida. Foi esse diagnóstico apresentado no relatório. Agora estamos analisando também essas possibilidades que falei e ver qual o melhor caminho. Cada associado pode formar sua opinião. Estamos no nível do conselho do clube, depois vamos abrir para a Assembleia Geral, só após esses passos que vamos abrir para todos os sócios, que então a expectativa é de que isso acontecesse, né, para 2023, algo que pelo menos até agora não se materializou. Bom, um ponto positivo para o Remo é que as dívidas no geral estão bem baixas, tá? Até nessa entrevista ao Globo Esporte, ao GE, o Fábio Bentes falou o seguinte sobre as dívidas do Leão, abre aspas: vamos terminar de quitar no ano que vem os débitos trabalhistas, ou seja, em 2023. A dívida tributária está negociada e estamos pagando em dia. Talvez, nesse aspecto da dívida, nosso maior problema seja a dívida civil, eu acho que é essa a pronúncia, que são processos de empréstimos, empresas que estão na justiça e já vem rodando há alguns anos e que em algum momento vai ter que ser tratado e resolvido. Então assim, ele não dá um sinal claro de qual que é o valor total da dívida. Porém, boa parte das dívidas trabalhistas e alguns acordos que fez, seja jogadores ou empresas, estão sendo pagos em dia. A questão é, pode ter sim alguma empresa que emprestou um dinheiro, aí tem que pagar, e como que vai ser decidido isso, né? Se vai ter um transfer ban sem poder contratar até o Remo fazer esse pagamento, ou se não chega a um acordo, né, para o decorrer da temporada, porque tem sim algumas dívidas, mas nada que preocupe, ainda mais se fosse virar uma SAF, né? Porque o investidor aqui no Brasil já está acostumado a pegar times com dívidas gigantes, né? Os casos dos clubes na Série A com 1 bilhão de dívidas, alguns dos melhores dos mundos com 300 milhões, 400 milhões, não é um grande problema, até porque quando você converte esse valor para o euro, né, que geralmente os investidores são estrangeiros, é um valor pífio. Então, se chutar o balde aí, ó, não sei a informação, mas vamos chutar 100 milhões de reais que seja a dívida do Remo, isso é só 20 milhões de reais, 20 milhões de euros, né, para um cara que for fazer o pagamento. Então, não é um valor tão fora da realidade, se for parar para pensar. Pelo menos o Remo não tem uma dívida gigante, como no caso do Santa Cruz, que na Série D, e assim, viu uma situação bem delicada, tem dívidas superiores, né, a 283 milhões de reais, isso no ano passado. Então aí sim seria um ponto, na minha opinião, sem volta, ou vir a SAF, ou se não quebraria, algo que o Remo não chegou nessa situação, mas não tem conseguido dar, né, o próximo passo. Bom, e quero falar agora sobre em relação a finanças e quanto que poderia valer o Leão. Onde assim, desde o ano passado o Remo, mesmo na Série C, tem tido uma recorrência de receitas interessantes. É um dos clubes que mais faturam na Série C, no geral, muito por conta das boas campanhas que fez na Copa do Brasil, né? Onde assim, o Remo nesse ano foi eliminado para o Corinthians, aí teve uma arrecadação bem maior, mais do que, acho que 5,6 milhões de reais, algo próximo a isso, só de Copa do Brasil, que é um valor relevante. No mínimo foram 4 milhões de reais por ter chegado até aquela fase no jogo contra o Corinthians. Ano passado o clube, somente com cotas de bilheteria, foram mais
quase 6 milhões de reais. E olha que ano passado, em 2022, teve uma campanha ruim na Copa do Brasil, né, caindo, no caso, cedo, e também na Série C, foi eliminado na primeira fase, e mesmo assim teve realmente um faturamento bem interessante. Vale lembrar também que a folha salarial no ano passado, de acordo com matérias aqui que eu peguei para vocês, era na casa de 600 mil por mês, então não é uma folha barata, tá? Tem muitos times na Série B que se mantém com uma folha próxima de 700, 800 mil reais por mês, e o Remo com essa folha, então, de 600 mil por temporada é muito alto. Ano passado na Copa do Brasil, com o avanço e também até a terceira fase, mais o título paraense, ficou com mais 1 milhão e 900 mil reais, que é realmente um valor bem interessante, mais 650 mil que foi de premiação da Série C, né, que a CBF dá para os clubes, e também mais 1 milhão e meio de venda de ingressos para os jogos. É um valor bem interessante no total, e fora ainda que teve a venda dos name rights, que naquela época então teve a venda para o Banco Bampará e pegou mais alguns milhões nessa transação, então foram mais de 1 milhão e 300 mil reais, um acordo assinado em junho de 2022, rendendo um valor realmente bem interessante. Então, dá sim para considerar que o Remo tem uma receita muito alta, muito por conta do tamanho da sua torcida, que acaba valorizando e muito a sua marca, e de acordo com o portal aqui, o Sports Valley, que lista os times mais valiosos do Brasil, o Remo em 2021 foi o que mais ficou próximo de aparecer. Entre os 30 clubes mais valiosos do Brasil, o Remo não ficou entre os 30, porém o rival, o Paysandu, ficou na 27ª colocação, e assim, dá para considerar que os clubes teriam um valor próximo, ou por exemplo, dá para utilizar de parâmetro, que o Paysandu foi avaliado em 162 milhões de reais, o 27º clube mais valioso do Brasil. A questão é, essa matéria era de 2021, listava o Atlético Paranaense avaliado em 400 milhões de reais, tá? Então é difícil você falar que o Atlético Paranaense vale só isso, ou que o Remo só vale 160 milhões de reais. Eu acho que é muito mais, até depois eles corrigiram, o Atlético Paranaense hoje em dia valendo mais de 1 bilhão, então acaba que, com certeza, esse valor aqui estava defasado. Eu, sinceramente, não entenderia qual que é o valor, né, de mercado, isso daí teria que ter um estudo, seja uma XP, uma empresa realmente gigante, para ter ideia. Só que, cara, não tem como ser menos, mesmo na Série C, menos de 250, 300 milhões de reais, fora o pagamento das dívidas, né? Isso se o Remo, por exemplo, se não conseguisse um acesso para uma Série B, para uma Série A, aí sim já estamos falando de 1 bilhão de reais, porque quase todos os clubes com grande torcida na SAF, todos que viraram agora clubes de massa, né? Com muita torcida, então não dá para imaginar um valor inferior a 1 bilhão de reais, tá? Todos realmente foram para um valor próximo a isso, e o Remo eu tenho certeza que, ajeitando a casa e se voltasse para uma Série A, Série B, valeria isso. Agora, na Série C, se aparecesse uma proposta de meio bilhão, sinceramente, acho que já seria interessante, porque não está saindo do lugar, né? Se o clube não conseguiu acesso esse ano para a Série B, vai para o terceiro ano seguido na terceira divisão. É algo que a torcida realmente não esperava. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quanto que você acha que valeria o clube? E também, igual o Fábio Bentes falou, né? Se pudesse também entender como que seria essa chegada do dinheiro para investir em infraestrutura, um centro de treinamentos novo, um estádio, enfim, tudo isso tem que ser debatido antes de ir ao mercado em busca de um investidor. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, se inscrever aqui no Black Cartel. Estamos bem próximo dessa marca de 50 mil inscritos, então cada um de vocês que se inscrever aqui embaixo certamente me ajuda bastante. O link da VBET para você começar a apostar vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!